Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos continuar ainda falando sobre a introdução à cinemática. No vídeo anterior, a gente viu o caso de movimentos onde a velocidade é constante. A gente chama de movimento retilíneo uniforme. Mas nem todo movimento ele vai acontecer com velocidade constante. A maioria dos movimentos ocorrem com velocidades que vão variando à medida que o tempo passa. Esse tipo de movimento onde a velocidade não é um valor constante, é um valor que varia, um valor que está mudando ao longo do tempo, é chamado de movimento retilíneo uniformemente variável, o MRUV. Movimentos onde a velocidade não é constante, a velocidade agora é um valor variável. Uma consequência dessa velocidade variável é que, ao variar o valor de velocidade, você tem uma nova medida surgindo aí, você tem uma aceleração. Então, sempre que a velocidade varia, a gente tem como consequência uma aceleração média. A aceleração, sim, nesse caso, será constante, não vai ser um valor variável. A aceleração depende da variação da velocidade, então a gente vai escrever a equação da aceleração como variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre o ΔT. A unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Atenção, essa unidade é muito parecida com a da velocidade, mas não é igual. A unidade para a velocidade é o metro por segundo e, no caso da aceleração, metro por segundo elevado ao quadrado. A parte temporal, a parte do tempo, é elevado ao quadrado. Sabemos já que a principal diferença entre os dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, é as velocidades. No movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade não muda à medida que o tempo passa, e no movimento uniformemente variado, essa velocidade ela vai mudando à medida que o tempo passa. Isso produz uma aceleração. O movimento de um carro, por exemplo, ele vai acontecer com o movimento uniformemente variado. Quando o carro está em repouso, está com velocidade zero, o motorista liga o carro. Para sair do lugar, ele tem que pisar no acelerador, ele tem que fazer essa velocidade que é zero aumentar, variar. Quando a velocidade aumenta, quando ele pisa no acelerador, ele está o quê? Acelerando o carro, ele está variando a velocidade e produzindo uma aceleração. Se a velocidade muda, aquela equação que a gente viu no vídeo anterior para calcular a velocidade, quando ela é uniforme, não vai valer mais. No caso do movimento uniformemente variado, a velocidade vai ser calculada como a velocidade final igual ao valor da velocidade inicial mais a aceleração produzida vezes o tempo. Então, aquela velocidade igual a ΔS sobre ΔT, que a gente viu no caso do movimento retilíneo uniforme, não vai valer no caso do movimento retilíneo uniformemente variável, que a gente vai usar para calcular essas velocidades que estão variando ao longo do tempo. É essa equação aqui da velocidade. Por consequência, a equação horária do movimento uniforme também não vai valer para o movimento uniformemente variado. A equação do movimento uniformemente variado vai ser agora dependente da posição final do corpo igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Surge então esse termo aqui que tem a aceleração e o tempo ao quadrado, o que nos leva a chegar à conclusão de que no caso do movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma equação de segundo grau para resolver essa variação de posição nesse movimento onde a velocidade não é constante, a velocidade é variável, porque o tempo está elevado ao quadrado. Com essas três equações, a gente vai conseguir descrever qualquer movimento retilíneo com velocidade variável. Mas, além dessas três equações, a gente tem uma quarta equação que vai ser muito útil quando a gente não tiver o valor do tempo. É uma equação que não depende da informação do tempo que o objeto levou para se deslocar, para variar sua velocidade e variar suas posições, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela vai ser construída a partir do momento que a gente unir essas duas equações aqui de cima. Então, se a gente une
a equação da velocidade no movimento uniformemente variado e a equação horária desse movimento, a gente vai encontrar a equação de Torricelli, que elimina essa dependência do valor do tempo. Não tem tempo aqui nessa equação. A velocidade final ao quadrado vai ser igual ao valor inicial ao quadrado, mais 2 vezes o valor de aceleração, vezes o deslocamento, o ΔS, a variação de posições. Essa equação de Torricelli vai ser muito útil quando a gente tiver que resolver algum problema que não nos informe o valor de tempo. Lembrando que as unidades do sistema internacional continuam valendo, então a gente vai continuar trabalhando com velocidade com unidade do metro por segundo ou quilômetro por hora. Unidade de distância é o metro ou seus múltiplos e submúltiplos. E unidade de tempo, o segundo. E a informação que a gente está vendo nova aqui é que a aceleração, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Vamos fazer alguns exercícios para a gente aplicar tudo isso aqui que eu acabei de falar. Vamos aos exercícios. No número 1, a gente tem o seguinte: um corpo realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo a função posição final igual a 18 menos 9t mais t ao quadrado, sendo as unidades no sistema internacional. Qual a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração? Então a gente vai ter que determinar esses valores de posição, velocidade inicial e aceleração, olhando para a equação horária do movimento uniformemente variado. Vamos lembrar que essa equação horária é a posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o valor do tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, comparando essa equação horária do movimento uniformemente variado com a que foi informada, a gente vai conseguir determinar essas informações pedidas na letra A. Vou colocar ela aqui, ó. 18 menos 9t mais t ao quadrado. Vamos comparar uma com a outra e ver primeiro quem vai ser a posição inicial. Então, o S inicial, a posição inicial, ó, quando a gente compara as duas equações, a gente vê que o 18 ocupa a posição destinada à posição inicial do movimento. Então, a posição inicial é o 18 metros. Por que a unidade do metro? Porque as unidades estão no sistema internacional. Vamos à segunda, velocidade inicial. Vamos olhar de novo para as duas equações. Ó, o número que está ocupando a posição de velocidade inicial, que multiplica com o tempo, é o 9, mas tem um detalhe, ele está negativo nesse caso. Significa que essa velocidade é negativa. Então, a velocidade inicial é negativa, igual a 9 metros por segundo, unidade da velocidade no sistema internacional. E falta agora só a aceleração. A aceleração vai ser um pouquinho mais complicada nesse caso. Por quê? Quando a gente olha para a função horária do movimento uniformemente variado e para a função que foi informada, a gente só tem, ó, nesse termo aqui, o t ao quadrado. Não está aparecendo nem o 2, nem o a, o valor da aceleração. Significa que essa aceleração valia 2. Por quê? Se a gente coloca, ó, no lugar da aceleração o 2 e a divisão por 2 da equação, 2 sobre 2 vai dar 1. E por isso sobra só o t ao quadrado. Então, originalmente, a aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olhando para a equação informada, a gente conseguiu determinar as 3 informações pedidas na letra A: posição inicial, velocidade inicial e aceleração. É parecido com o que a gente fez no movimento uniforme, mas agora a gente tem que tomar cuidado. Se o movimento for variado, essa é a equação de referência. Se o movimento for uniforme, aí a gente usa a equação do movimento uniforme. Tem que ter bastante atenção com isso. Na letra B, qual a velocidade 10 segundos após o instante inicial? Se a gente quer determinar a velocidade no tempo de 10 segundos, velocidade de movimento uniformemente variado é a velocidade final igual a velocidade inicial mais o valor da aceleração vezes o tempo. Sempre que o movimento for uniformemente variado, a gente vai usar essa equação para determinar os valores de velocidade. Lembrando que nesse movimento a velocidade é variável. A velocidade final é o valor que a gente quer determinar. O valor de velocidade inicial a gente descobriu
na letra A. Menos 9, ó, é negativa. Mais o valor da aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o valor do tempo, o tempo que a gente quer considerar, 10 segundos. Então, a gente substitui por 10. Vamos fazer a conta e resolver. Sempre que a gente tiver uma soma e uma multiplicação, primeiro multiplicação. Então, a gente repete o menos 9, mais 2 vezes 10, 20. Para finalizar, essa velocidade vai ser menos 9 mais 20. Devo 9, tenho 20, tenho 11. Positivo, metros por segundo, unidade de velocidade. Então, essa velocidade desse corpo, após 10 segundos de movimento, vai ser 11 metros por segundo. Então, a velocidade que era negativa variou 10 segundos depois e já estava positiva, igual a 11 metros por segundo. Vamos agora para o exercício número 2. No exercício número 2, a gente tem um ciclista A que inicia uma corrida a partir do repouso. Então, já temos a informação de que a velocidade inicial dele era 0, já que ele partiu do repouso. Sempre que aparecer isso, que o corpo partiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial era 0. Acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esses 5 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração. Nesse instante, passa por ele um ciclista B com velocidade constante, olha que informação importante, de 5 metros por segundo, no mesmo sentido que o ciclista A. Então, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então, a gente tem o movimento de dois ciclistas, de dois corpos diferentes. O ciclista A em movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele tinha uma aceleração, sua velocidade estava variando. Inicialmente a velocidade dele era 0 e depois ela foi aumentando à medida que o tempo foi passando. Então já temos que o ciclista A se movimenta com movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial igual a 0 e a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O ciclista B, ele já se movimenta com velocidade constante, então ele tem um movimento retilíneo uniforme, diferente do A. E a velocidade dele é constante, não muda à medida que o tempo passa, igual a 5 metros por segundo. Então ele não tem aceleração, a aceleração dele é 0 e a velocidade dele é igual a 5 metros por segundo à medida que o tempo vai passando. Eles estão se movendo no mesmo sentido, então eles estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido. E a gente quer determinar o tempo para o ciclista A alcançar o B. Então, eles estavam na mesma posição. No momento que o ciclista A parte do repouso, que ele começa a se movimentar com essa aceleração de 5 metros por segundo, esse ciclista B passa por eles. Então, a posição inicial do ciclista A é igual à posição inicial do ciclista B. Vamos considerar essa posição igual a 0. Então, a posição inicial dos dois é igual. E eu quero saber o tempo que vai levar para eles se alcançarem, para o A alcançar o B. Já que o ciclista B vai passar por ele, o A ele vai estar atrás e depois eles vão se alcançar. Condição de encontro, a mesma coisa que a gente viu no vídeo anterior para o movimento uniforme. Significa que as posições finais do A e do B têm que ser iguais. Então, as posições finais vão ter que ser iguais. Vamos determinar a equação do A e do B. Eu vou apagar isso aqui para poder colocar as equações. Vou botar essa informação aqui na letra A. A posição final do ciclista A tem que ser igual à posição final do ciclista B para eles se alcançarem. Vamos à equação do ciclista A. Movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, a equação é essa daqui. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Posição final do ciclista A igual a sua posição inicial. Posição inicial é o 0, mais a velocidade inicial. A velocidade inicial do A também é 0, então vai ficar 0 vezes o tempo. Mais a aceleração. A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A equação horária do A vai ser
Esse zero aqui, ó, vai dar tudo zero, né? Zero vezes tempo é zero, mais zero é zero. A equação horária do A é só 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Vamos escrever agora a equação do ciclista B. O ciclista B está em movimento uniforme. A equação do movimento retilíneo uniforme, a gente tem que lembrar que é posição final igual a posição inicial, mais a velocidade constante vezes o tempo. Então vamos lá. Posição final é a posição final que o B vai ter. Igual sua posição inicial. A posição inicial do B também é zero. Mais o valor da sua velocidade vezes o tempo. Ó. Sua velocidade era 5 metros por segundo vezes o tempo. Vamos pegar essas duas equações que a gente construiu, uma para o A, uma para o B, e resolver a questão A. O tempo para o ciclista A alcançar o ciclista B. Posição final do A. Posição final do A a gente viu que é 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Igual a posição final do B. A posição final do B é 5 vezes t. Vamos resolver essa equação. A gente tem uma equação de segundo grau, porque o tempo está ao quadrado. Para resolver uma equação de segundo grau, a gente teria que aplicar fórmula de Bhaskara. Mas a gente tem aqui multiplicações dos dois lados do igual. Como as posições iniciais foram zero, a gente não tem o valor de posição inicial somando. Então, a gente vai poder simplificar isso aqui. Nesse caso, a gente não vai precisar aplicar Bhaskara, porque a gente tem multiplicação desse lado, multiplicação desse. Vamos simplificar cortando o t. Ó, tem um t desse lado, um t ao quadrado desse. Então, eu tenho dois t's, né? t vezes t é t ao quadrado. Eu corto esse t com um t aqui, sobra só um. Vai ficar 5t sobre 2 igual a 5. Esse 2 está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, ele está dividindo, vem para cá, multiplicando. Ele sai daqui da divisão. Vai ficar 5 vezes t igual a 5 vezes 2. Multiplicações de novo. Ó. Esse 5 que está aqui multiplicando, passa dividindo. Então, esse 5 pode cortar com esse, porque 5 dividido por 5 é 1. A gente encontra que o t vai ser igual a 2 segundos. Então, o ciclista A vai levar 2 segundos para alcançar o ciclista B. Agora, na letra B, a gente vai calcular a velocidade que o A vai ter nessa posição de encontro, quando ele encontrar o B. Vamos lembrar que o ciclista A está em movimento retilíneo uniformemente variado. Significa que a velocidade dele varia. Então, essa é a equação que a gente vai usar para encontrar sua velocidade. Velocidade final igual velocidade inicial mais o valor da aceleração vezes o tempo. Velocidade final é o que a gente quer determinar. A velocidade inicial era zero, porque ele partiu do repouso. Sua aceleração é os 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, até ele alcançar o B, a gente encontrou que é de 2 segundos. Então, a sua velocidade vai ser 5 vezes 2, 10, mais 0, 10. 10 metros por segundo. Então, o ciclista A vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo quando ele encontrar o ciclista B. Para finalizar, qual a posição de encontro? Em que posição esses dois vão se reencontrar? Eles saíram do mesmo ponto, depois eles vão se encontrar em algum ponto aqui na frente. Que posição vai ser essa que vai ocorrer o encontro? A gente viu que a condição de encontro é que a posição final do A seja igual à posição final do B. Para a gente encontrar essa posição final, é só a gente substituir o valor do tempo em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Ou na equação do ciclista A, ou na equação do ciclista B. Igual que a gente fez no exercício anterior. Vou substituir na equação do ciclista A. 5 vezes t ao quadrado sobre 2. 5 vezes t, a gente viu que é 2 segundos ao quadrado sobre 2. Resolvendo aí essa conta, 5 vezes 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Então, isso aqui vai dar, 5 vezes 4, 20. 20 sobre 2, 10 metros. Então, eles vão se encontrar na posição de 10 metros. Esse exercício número 2 foi bem legal porque ele tinha dois corpos se movimentando, onde um estava em movimento variado, velocidade variável, e o outro estava em movimento uniforme, velocidade constante. E a gente teve que juntar os dois movimentos para conseguir resolvê-lo. Então, esse tipo de questão aqui vai aparecer na prova com certeza. Então, é importante que vocês refaçam os exercícios dos vídeos, prestem
prestem bastante atenção, porque física é treino, então é importante fazer os exercícios para praticar isso.